Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu sou o professor Guilherme Hartmann. Estamos aqui tratando de prática processual constitucional, ou seja, o estudo do direito constitucional num viés prático do que acontece na vida real. Porque no plano do direito constitucional, a gente trabalha muito a ótica da ação constitucional, da proteção de direitos fundamentais, algo naturalmente relevantíssimo. Mas a gente precisa trabalhar também a disciplina processual. Se você for fazer um mandado de segurança na prática, como é que ele ocorre? Se você for fazer uma ação civil pública, por exemplo, advogando por uma associação, se você for fazer uma ação popular, como é que funciona? Esse é o ponto aqui do nosso estudo, o direito constitucional na prática. Bom, como eu disse, eu sou o professor Guilherme Hartmann, sou advogado há 20 anos, atuo na advocacia civil, empresarial, temos ações constitucionais lá no escritório, muito mandado de segurança. Eu sou mestre e doutor em Direito Processual pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, e também sou professor concursado da Faculdade Nacional de Direito, a UFRJ, dou aula de processo civil. Também dou aula em muitos cursinhos, EMERGE, Escola da Magistratura, AMPERJ, Associação do Ministério Público, a CEPED-UERJ, que é a pós da própria UERJ, e por aí vai, a gente vai passeando. E participei dessas duas obras, Petições e Prática Civil, sexta edição da editora Ridel, de 2024. É um livro com muito apego prático, tem petições que saem dicas, comentários. É um livro de prática comentado. Você não tem só a peça, você tem os enquadramentos de como preencher causa de pedido, valor da causa, qual é a jurisprudência sobre cada assunto. Tem capítulo de audiência, de sessão de julgamento, enfim, eu já devo ter falado isso para vocês em outro momento, mas fica aí em divulgação. Acredito que é muito interessante porque a edição de 2024 tem capítulo de direito imobiliário, de investigação e recuperação de bens, patrimonial, portanto, então fica aí o destaque. Bom, e o Competência no Processo Civil, o livro branco, da editora Juspódio, é um livro que está até esgotado, mas vai sair uma segunda edição no final de 2024 ou no início de 2025. É um manual sobre competência e agora, inclusive, repaginado com a noção de cooperação judiciária. É um tema imprescindível. Cooperação judiciária não é mais possível deixar de discutir o assunto. Bom, qualquer dúvida que tenham, vocês têm meu Instagram, Guilherme Hartmann, fica aí em divulgação. Deixa eu botar só aí, tá abaixo do meu nome. É um meio aí para que vocês possam me dar um feedback das aulas e tudo mais. Bom, na aula de hoje, a gente vai falar de mandado de segurança coletivo. Nós temos aqui um momento para falar de mandado de segurança, mas agora é hora de falar do mandado de segurança coletivo. Mas eu preciso fazer um introito para você relembrar. Bom, o mandado de segurança é uma ação constitucional, tem previsão no artigo 5º, inciso 69 e no inciso 70 da Constituição. Atenção, o artigo 5º fala do rol de direitos e garantias fundamentais. O inciso 69 é do mandado de segurança individual. O inciso 70 fala do mandado de segurança coletivo. Vamos botar aqui na Constituição, tá? Veja aqui. Primeiro, o mandado de segurança comum, individual. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Então veja que tem um caráter residual do mandado de segurança. Se cabe habeas corpus para tutelar o direito de locomoção, você não deve se valer do mandado de segurança. E o habeas data para tutelar direito da informação, seus próprios dados pessoais, também, se for essa hipótese, você se valha do habeas data. Mandado de segurança é um viés residual. Agora, quando que você vai entrar com mandado de segurança? Se o objetivo é proteger direito líquido e certo, essa é uma expressão famosa, tanto para o MS individual quanto para o MS coletivo, nós veremos. Quando você vai ver que tem um ente público aqui ou um sujeito privado com atribuições do poder público. Então vai ter questão pública aqui. Quando o responsável pela ilegalidade ou abuso do poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Por isso que a gente destaca que o mandado de segurança é uma ação que, no fundo, no Código, se a gente for parar para pensar, no plano processual, o que é? É uma ação que tem rito especial. No plano processual é isso. É uma ação que tem rito especial previsto na lei de regência. Esse é o mandado de segurança individual e essa ação visa o quê? Falando aqui genericamente do mandado de segurança.
Visa o controle de atos estatais. Então, nós temos uma ação constitucional para controle dos atos estatais. É uma espécie até de autocontrole, autolimitação do poder público, né? Porque o próprio poder público pode ser limitado, né, através do ajuizamento de uma ação. Naturalmente, o outro poder, o poder judiciário, vai controlar os atos praticados pelo poder executivo, pelo poder legislativo, ou até mesmo seus próprios atos, eventualmente podem ser objetos de controle. Tá? Então, a ótica do mandado de segurança é essa: uma ação para controle do poder público, controle de atos estatais, pode ser um mandado de segurança individual ou, aqui já é o nosso assunto, um mandado de segurança coletivo. Notem que aqui, o artigo 5º, inciso 70, ele não esclarece muito o cabimento do mandado de segurança coletivo. Ele simplesmente diz que o MS coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso ou por organização sindical, entidade classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Então veja que no texto constitucional, quando fala de mandado de segurança, é o 5º, inciso 69, MS individual, e 5º, inciso 70, MS coletivo. Na lei de regência, que é a lei 12.016 de 2009, essa é a lei do mandado de segurança. Não vai falar nova lei do mandado de segurança, né, porque tem mais de 15 anos aí dessa lei, né, pelo menos. Então, você verifica uma lógica, né, de raciocínio de que não é uma lei nova, né, já tem vigência há bastante tempo, mas de fato essa lei substituiu uma lei antiga, a Lei 1533 de 1951, uma lei muito antiga, que foi substituída só em 2009, né, mais ou menos ali 60 anos depois, veio, né, a Lei do Mandado de Segurança, fazendo previsão, né, de várias evoluções jurisprudenciais, passaram a incluir no texto da norma. E aqui veja, artigo 1º, nesse ponto até repete o texto constitucional, é muito parecido: conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que ilegalmente ou abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica, aqui ó, é quem é legitimado para ser impetrante, autor do MS, a gente chama de impetrante, qualquer pessoa física ou jurídica, mas isso do MS individual. Já chama atenção que é uma diferença do MS coletivo, porque o cidadão não vai poder entrar com a ação. O cidadão, a pessoa com CPF ou uma empresa qualquer, não. MS coletivo a gente vai ter um rol de legitimados específico. Mas para o MS individual a gente tem aqui qualquer pessoa física ou jurídica que sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, cabe mandado de segurança repressivo, se já houve a lesão, você quer corrigir a situação, ou se houver ameaça, cabe mandado de segurança preventivo. Tá? Por parte de autoridade, seja de que categoria for e quais forem as funções que exerça. Então se trabalha muito no âmbito do mandado de segurança que tem que ter um ato de autoridade. É o ato que fere o seu direito ou que ameaça o seu direito. E aí, repito, você vai ter uma ação para controle estatal. Agora, a lei do mandado de segurança em 2009, ela trouxe, veja só, nos artigos 21 e 22, a previsão do mandado de segurança coletivo. É isso que a gente vai dissecar, né, hoje, essa previsão. Porque antes não tinha uma previsão muito adequada. E agora você tem várias normas positivadas. Então não é só o texto constitucional. Você tem, como eu disse, também a previsão, né, na própria lei. E aí vejam, o MS coletivo pode ser impetrado, veja, não é por qualquer pessoa física ou jurídica, mas por partido político, com representação do Congresso. Aí inclui na defesa de seus interesses legítimos relativos a integrantes ou a finalidade partidária. Coloca uma pertinência temática aqui. Ou por organização sindical, entidade classe ou associação. Aí diz que tem que estar em funcionamento há pelo menos 1 ano em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade ou da parte de seus membros ou associados. Aí continua, a gente vai dissecar. Mas já deu para perceber uma previsão específica do mandado de segurança. Então, esse slide aqui, ele é de largada, vocês têm algumas informações, né, adicional, essa questão da busca do controle estatal e tudo mais, né? E eu passo
ao estudo desse slide aqui, também é de largada para nós, né, a questão de você conseguir separar o mandado de segurança individual do coletivo. Porque o mandado de segurança individual é uma ação individual. O mandado de segurança coletivo é uma ação coletiva. Bom, características do mandado de segurança individual como ação individual. Primeiro, a legitimidade ordinária comum. Alguém vai em nome próprio defender direito alheio. Desculpa, alguém vai em nome próprio defender direito próprio. Então, por exemplo, o impetrante do MS ele está em busca do seu próprio direito. Se ele quer questionar um ato administrativo, em princípio ele é impetrante, ele vai em nome próprio, ele ocupa o polo ativo dessa ação constitucional e vai defender o seu próprio direito. Essa é a concepção, tá, do mandado de segurança individual. E, além disso, a coisa julgada, em tese, como regra geral, numa ação individual, ela gera efeitos só para o impetrante. Só o impetrante. Né? Então, por exemplo, se houve no estado de São Paulo uma questão muito interessante, que a polícia fez um concurso público para delegado e exigiu que o candidato comparecesse para fazer a prova escrita, eu não estou falando a prova oral, fazer a prova escrita de terno e gravata. E isso gerou altos questionamentos. Por quê? Porque teve gente que foi fazer a prova e não foi de terno e pôde fazer a prova. Tá? E aí, isso poderia, até um exemplo para nós, é um caso real. Né? Isso poderia ser questionado via mandado de segurança. Você poderia questionar que, por exemplo, né, que isso fere a isonomia, porque para as mulheres não era exigido terno, era exigido um traje condizente. Mas o que é um traje condizente? Ombro de fora? Saia? É permitido? Não é permitido? Enfim, dá uma margem para muita subjetividade, né, do que é um traje condizente. E, naturalmente, a gente não está falando em exercício do cargo, a gente está falando simplesmente em fazer a prova. E não é nem a prova oral. Para umas pessoas carentes de recurso, ter um terno é muito complicado. Né? Vai alugar um terno, olha o gasto. Para fazer uma prova, veja, a própria Constituição veda discriminação, né, no âmbito de concurso público. Então, dentro dessa linha de raciocínio, isso poderia ser objeto de questionamento. Se alguém entra com mandado de segurança, foi excluído do concurso por não ter feito a prova de terra, entrar com uma ação, mandado de segurança, para obter uma tutela provisória, por exemplo, para que seu nome passe a constar como não excluído, para que a sua prova seja corrigida, é um exemplo de mandado de segurança individual, só vai valer para você. Agora, no mandado de segurança coletivo, olha que interessante, é uma ação coletiva. Seria, por exemplo, uma associação, uma ONG, um sindicato, entrar com uma ação em nome de todos da coletividade ali atingida. E aí poderia obter uma decisão para que todos os candidatos, eventualmente, que se inscreveram e tiveram a sua inscrição indeferida por não fazer a prova de terno, que eles tivessem a prova corrigida. Porque uma peculiaridade é que não se negou a entrada dessas pessoas. Simplesmente se trabalhou que essas pessoas depois fizeram a prova, mas não tiveram sua prova corrigida. Então ficou mais fácil ter êxito numa ação específica. Eu dei esse exemplo só para você vislumbrar o espectro, né? Numa ação individual, num mandado de segurança individual, é só para você. Num mandado de segurança coletivo, a gente tem as características de uma ação coletiva. E quais são? Legitimidade extraordinária, né? Alguém vai em nome próprio defender direito próprio. Desculpem, alguém vai em nome próprio defender direito alheio. Eu confundi nas duas situações, né? Legitimidade ordinária, ação individual, MS individual. Alguém vai em nome próprio defender direito próprio. No MS coletivo, numa ação coletiva, é a legitimidade extraordinária. Alguém vai em nome próprio defender direito alheio. Então, por exemplo, um partido político em representação no Congresso Nacional, ele vai em nome próprio defender direito alheio da coletividade. Uma associação vai em nome próprio, entra com o MS coletivo em nome dos associados. E por aí vai. Entenderam? Então, a lógica é mais ampla numa ação coletiva. E é isso que a gente tem que diferenciar. Mas atenção, sem desnaturar o procedimento do MS. E o que é marcante no procedimento do MS? Esses três requisitos. Primeiro, tem que ter um direito líquido e certo. Isso vale, gente, para o MS individual e vale para o MS coletivo. O que é direito líquido e certo? Né? Vocês vão ter aula de MS também para dissecar melhor. Mas direito líquido e certo, veja,
nesse julgado de baixa aí do STJ. É aquele direito que se vê perfeitamente delimitado de plano. Quando eu digo perfeitamente delimitado de plano, que é o seguinte, não é que aquele direito ele não é intrincado. Ele pode ser um direito super controvertido, que você tem que fazer passeio, estudar, até tratado internacional para deliberar. Então, direito pode ser controvertido. Veja a súmula 625 do Supremo. Controvérsia sobre matéria de direito não impede a concessão do MS. Na verdade, o que nós temos de fato como direito líquido e certo é aquele direito em que os fatos que o escoram, os fatos onde você vai aplicar o direito, os fatos estão devidamente provados por documento. Então, se os fatos estão devidamente provados por documento, não precisa, atenção, de dilação probatória, você não precisa de prova testemunhal, pericial, não. É um contencioso de legalidade, é só discutir legalidade. Isso pode ser feito via mandado de segurança, seja o individual, num plano mais restrito, seja no plano coletivo. Tá? Então é muito interessante, esse procedimento do mandado de segurança não cabe dilação probatória. O autor, que é chamado de impetrante, tem que trazer prova pré-constituída, seja no MS individual, seja no MS coletivo. Então, esse procedimento não é apto à produção de prova, propriamente. No máximo, você pode juntar um documento ou outro, mas realmente o mandado de segurança é tratado como um procedimento documental. Bom, outro requisito que vale para o MS individual e para o MS coletivo é o prazo decadencial de 120 dias, artigo 23 da Lei 12.016 de 2009. Esse prazo a doutrina chama de decadencial e ele é contado em dias corridos pela previsão do 219, parágrafo único do CPC. 219, parágrafo único, é um prazo decadencial, portanto, de direito material. Conta em dias corridos. Não é prazo processual, não conta em dias úteis. Até porque seria difícil essa contagem de dias úteis, 120 dias, você ia ficar fazendo conta no calendário. Mas então, dias corridos. E não esqueça que é uma decadência prevista em lei, consequentemente, o julgador pode conhecer de ofício. Então, se você entra com mandado de segurança individual ou uma associação entra com mandado de segurança coletivo depois desse prazo de 120 dias, poderia ser reconhecido de ofício a decadência, mesmo sem provocação do réu, mesmo sem provocação do impetrado. Tá? Isso você extrai do artigo 487, inciso 2 do CPC, 487, inciso 2 do CPC, combinado com o artigo 210 do Código Civil. 210 do Código Civil. Agora, atenção, se você perde os 120 dias do MS, você não perde, atenção, né, o direito em si, a questão de fundo. Você só perde o procedimento do mandado de segurança. Então, nada impede que o indivíduo perca o prazo do seu MS individual e depois entre com uma ação de rito comum contra o ente público, mas aí segue o rito comum, questionando a mesma coisa. Mesma coisa, vamos lá, igualmente, no âmbito do MS coletivo. Às vezes, um daqueles entes que tem legitimidade para entrar com o MS coletivo perde o prazo de 120 dias. Gente, perdeu o rito especial do MS coletivo, que é um rito que não tem dilação probatória, é mais aplicar a lei mesmo. Aí, a associação pode muito bem entrar com uma ação civil pública. Depois, que seria uma ação coletiva genérica. Não há obstáculo. Entendido? Então, perdeu o prazo, só perde direito ao procedimento especial. Para quem se perdeu aí, é mais ou menos a lógica. O constituinte, o legislador, trouxe um procedimento especial, a ação de mandado de segurança, quando não tem dilação probatória, porque isso torna o procedimento muito célere. Inclusive, a gente vai falar que tem prioridade de tramitação, sumariedade e rito. Sumariedade e rito é isso. O rito é enxugado, não cabe dilação probatória. É um rito, basicamente, para aplicar a lei e fazer valer um direito fundamental. Por isso, a previsão desse procedimento. E terceiro requisito, um ato coator comissivo ou omissivo. Né? O mandado de segurança pode alegar ali um ato de autoridade. E esse ato de autoridade, eu não posso deixar de mencionar, vai valer tanto para o MS individual ou coletivo. Né? Você tem a definição do artigo 6º, parágrafo 3º da Lei 12.016 de 2009, né? de quem é a autoridade coatora, que pratica o ato que fere o seu direito, né? O direito do impetrante. E a autoridade coatora, não esqueçam, é quem tem poder de decisão. Poder de mandar fazer o ato e desfazer o ato. Por isso eu até cito aí uma remissão
para a lei do processo administrativo na parte de baixo do slide, né? Justamente para você definir quem é a autoridade coatora. Porque se você tem um mero executor de uma ordem, um subalterno, ele não é autoridade coatora. Ele só cumpriu o ato. É quem assinou a ordem que pode desfazer, que vai ser a autoridade coatora. E por que é importante isso? Identificar a autoridade coatora. Porque a lei manda. No mandado de segurança, seja individual ou coletivo, o impetrante tem que indicar a autoridade coatora e isso firma a competência do próprio mandado de segurança. Então, dependendo da autoridade coatora, por exemplo, se for um secretário, né, de poder público ou um membro, né, de uma entidade que está fazendo um concurso público, o MS vai ser de primeira instância. Agora, dependendo da situação, se você entra com mandado de segurança contra uma decisão de um juiz de direito, excepcionalmente, até a gente poderia pensar nisso, o mandado de segurança já vai ser de competência do tribunal de segunda instância, da qual ele faz parte. Ou se você entra com mandado de segurança contra um ato de ministro de Estado, essa é a autoridade coatora, por exemplo, que concedeu uma anistia ou algo do tipo, né, ou do próprio presidente, você vai fixar o mandado de segurança de competência de algum tribunal superior. Ato de ministro de Estado está lá no 105, inciso 1. O MS vai ser de competência originária do STJ, seja o mandado de segurança individual ou coletivo. Então, a autoridade coatora é importante para fixar a competência do mandado de segurança. Bom, aí chegamos no mandado de segurança coletivo propriamente. Quinto inciso 70 e 21 e 22 da Lei 2016/2009. Naturalmente aqui que a gente está, né, já falou bastante coisa, mas veja aqui, Eli Lopes Meireles, Arnoldo Valde e Gilmar Mendes, ministro do Supremo, nesse livro Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, eles vão tratar direitos coletivos para fim do mandado de segurança, são os propriamente coletivos, transindividuais, pertencem a mais de um indivíduo, e os individuais homogêneos, né, aqueles que afetam uma multiplicidade de pessoas em suas relações individuais, pertencentes a uma coletividade ou categoria representada por partido político, organização sindical, entidade e classe, desde que constituída há pelo menos um ano, né, esse requisito de estar constituída há um ano é para evitar que seja criada uma associação imediatamente a promover uma ação coletiva. E aqui diz ainda, os autores, a entidade que impetrar mandado de segurança deverá fazê-lo em nome próprio, vai ser impetrante coletivo, vai ser autora do MS coletivo, mas em defesa de seus membros, que tenham um direito ou uma prerrogativa a defender judicialmente. Então já deu para perceber o contexto do mandado de segurança como uma ação, o mandado de segurança coletivo como uma ação coletiva. E aquelas características base do mandado de segurança individual, características no sentido, né, tem que ter um prazo de 120 dias, tem que ter prova pré-constituída, é uma ação constitucional, que é um rito sumário, não cabe dilação probatória. Ou seja, isso vale também para o MS coletivo. Bom, para a gente evoluir, eu trago a vocês aqui um julgado de 2009, a sigla MS é Mandado de Segurança, um julgado do STJ, um mandado de segurança que se iniciou, né, no STJ, é só você verificar no 105.1 da Constituição as hipóteses de que mandado de segurança que tenha uma autoridade coatora que leve a competência para lá. E olha que curioso, eu disse que tem que ter prova pré-constituída, não é? Esse julgado, eu achei interessante que diz, o mandado de segurança coletivo reclama a presença de prova pré-constituída globalizada. Então tem que ser uma questão que você não precisa produzir prova para atestar que os substituídos têm direito. Você simplesmente, com base em prova documental, ele tem direito. Que prova documental? Por exemplo, eles serem inscritos no concurso público, prova documental, né, deles serem servidores públicos e, portanto, têm direito a um adicional específico, terem sido os substituídos ali, estão a participar de uma licitação, ou é uma classe profissional que está a atuar e tem ali a inscrição. Então, o simples fato de você ter algum vínculo ali fático já justifica a obtenção do respectivo direito. Isso é a ideia da prova pré-constituída globalizada. Tá? Veja que ali diz, e não é servil o MS coletivo para análise de situações individualizadas dos substituídos. Se cada um tem uma situação diversa, aí
nem caberia propriamente o ajuizamento de uma ação coletiva. A ideia da ação coletiva é um direito da coletividade. E se não precisa de prova pré-constituída, ou melhor, se precisa de prova pré-constituída, é naturalmente que você não precisa de dilação probatória específica para cada um deles. No caso, veja, a presença de 22 empresas representada pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado de São Paulo, cada uma com seus contratos e respectivas peculiaridades, conduz à conclusão de que a pretensão da tutela mandamental não é veiculada em sede RIT coletivo. RIT, né, seria um sentido de ordem coletiva, ou mandado de segurança coletivo, que é o writ of mandamus. Ok? E aqui é um caso que entendeu-se que não, mas é só um exemplo para a gente contextualizar. No próximo bloco, a gente vai evoluir nessas questões sobre mandado de segurança coletivo e dos requisitos próprios dessa ação. Então, daqui a pouquinho a gente se encontra. Qualquer dúvida, vocês têm meu Instagram, Guilherme Carrartman. Até a próxima.